E aí, gente, segunda-feira aqui em Ponta Grossa esfriou, tá? Não sei aí. Hoje a gente vai falar sobre quais são os benefícios da gestão de terminais. Esse é o Entre Modais dessa semana. Capitão, roda a vinheta. Fazer um comentário. Boa! Gente, a gente vai falar sobre gestão de terminais e antes de começar, só apresentar novamente Maurício. Ele é co-host e rosto desse podcast, né? Esse é o Maurício. E aqui do outro lado da mesa, a gente tem a honra de receber Marcelo Pedroso. Não vou falar o teu apelido, tá? Por favor. O Marcelo é o cara que deu a ideia pro WhatsApp acelerar o áudio, sabe? Porque o Marcelo é o tipo do cara que se ele te manda o áudio e você acelera, é impossível escutar, porque ele já fala duas vezes desde sempre, certo? Eu vou me policiar pra falar mais calmamente aqui. Não, a pessoa vai estar assistindo o podcast, vai olhar no YouTube, ver se ela acelerou, lá fala, não, é só o Marcelo, gente. E José Carlos, um dos fundadores da KMM, e quando fala de gestão de terminais, é o cara. Autoridade no assunto, né, Zé? Autoridade no assunto. Dizem que eu não acredito nisso. Ele tá começando agora nesse assunto, então a gente vai ver se ele já aprendeu alguma coisa, né? Tá certo. Gente, vamos lá. Sobre gestão de terminais, primeira coisa, eu acho que tem gente que assiste a gente, tem um terminal e não sabe que tem. Então eu queria que vocês ajudassem a explicar o que a gente chama de terminal, o que tanto pode ser classificado como um terminal. Um terminal, se você considerar um terminal de carga, é o destino de cargas para algum tipo de operação, ou distribuição, ou terminal portuário para exportação, enfim, qualquer destino, qualquer local que receba cargas para algum tipo de operação. Isso é um terminal. Né? Agora você tem nesse ecossistema de terminais muitos outros pontos de controles que podem ter um sistema de gestão que não necessariamente seja um terminal, por exemplo, um pátio de triagem, ou um pátio de um posto, enfim, qualquer coisa que você tenha aí no teu processo, na tua logística, que necessite de um controle de veículos que cheguem com carga, de motorista, enfim. Interessante, já tem duas coisas, então. Primeiro, se tem um lugar, então, que alguém chega e descarrega, provavelmente esse lugar pode precisar de uma gestão aí para isso. E outro é o pátio ali também. Se tem um pátio, também pode... Exatamente. Tem principalmente em portos, existem pátios compartilhados. Então, você pega a Ecopátio lá em Santos, o pátio de triagem aqui da APA em Paranaguá. Você tem um pátio onde você recebe veículos de várias empresas, tá? Faz a triagem deles e dali destina para os terminais. Tá? Então, é um centro de recepção de veículos de vários fornecedores, de vários exportadores, no caso. E dali se faz a triagem e se destina de acordo com a capacidade disponível, capacidade operacional disponível nos terminais. Eles vão chamando esses caminhões e aí ele vai para o terminal propriamente dito, que é dentro do conceito de terminal portuário ou recinto alfandegado, onde ele vai fazer efetivamente a descarga daquela carga. Então, legal, e você falou, tipo, qualquer lugar que é destino de uma operação logística. Então a gente pode falar que, sei lá, um embarcador, uma indústria, que tem a planta dele, que tem lá o caminhão que chega com o insumo e o caminhão que sai com o produto. A gente pode considerar que isso também está dentro desse conceito, né? Sim. É um terminal, aí seria um terminal talvez de distribuição. Você pega São Paulo, você tem fábricas lá de material de limpeza, por exemplo. Isso acontece muito lá. Você tem os caminhões que vão tirando cargas fechadas de detergente, sabão em pó, enfim, que leva para um armazém, para um terminal. E lá ele vai mandar parte dessa carga, parte desse sabão em pó para um supermercado lá no Mato Grosso, para o Nordeste, enfim. Ele consolida essa carga de acordo com pedidos e vai distribuindo. Então, todos esses controles são controles de terminal. Tá? A galera chama, nesse teu exemplo, chama também de central de distribuição, né? Centro de distribuição. Não seria necessário, porque o centro... pode ser considerado, tá? Pode ser considerado centro de distribuição. Legal. E para ficar mais claro, assim, o que a gente consegue fazer de gestão? Tipo, sei lá, eu consigo controlar o acesso dos veículos, eu consigo
controlar o pátio. O que mais que eu consigo fazer de gestão no... Bom, começando no começo, então, uma boa gestão, acho que de qualquer coisa, tanto na logística quanto no terminal, uma gestão para se ter segurança, principalmente, é um bom cadastro. Tá? Um bom cadastro de motorista, um bom cadastro de veículo, enfim, para você ter a certeza que aquela pessoa que está chegando nesse ponto de controle, que seria, por exemplo, a portaria de um pátio, a portaria de um centro de distribuição, que seja aquela pessoa e aquela carga, propriamente dita. Tá? Além do que, isso vai agilizar absurdamente o processo do terminal. Porque a partir do momento que você bate lá no... Porque qual a finalidade de um terminal portuário, por exemplo? É receber um caminhão lá e descarregar o mais rápido possível. Tá? Então, se o indivíduo chega lá, na portaria do terminal, sem o cadastro completo, atendendo exigências aí do que se refere à alfândega, ele vai perder um tempão na portaria do terminal. Tempo é dinheiro, né? Tempo é dinheiro, ainda mais no terminal, você pega Paranaguá, Santos, o espaço físico é... Então, se você começa a fazer fila para o cara fazer cadastro lá, ferrou. Você está falando ainda de um ambiente de alfândega, que tem uma necessidade maior de informação. Sim. Mas a gente vê... Eu gostei que você falou assim, ó, o principal objetivo é recepcionar aquele veículo e fazer o que tem que fazer o mais rápido possível para liberar. Sim. Só que daí você conversa com os nossos clientes transportadores, enfim, você olha para o mercado de transporte, uma das maiores dores que tem é o tempo que os caminhões levam nas filas de carga e fila de descarga. Sim. Isso, com certeza, não tudo, né? Mas com certeza tem boa parte de falta de gestão dos terminais, né? Falta de gestão. É gestão e, volto a falar, a gestão começa do terminal, do armazém, saber que aquele cara vai chegar lá em determinado momento. Então, é um cadastro. Ou seja, muito importante eu garantir que quem vai entrar no terminal possa entrar e principalmente quem está saindo de lá podia estar saindo principalmente, mesmo. Né? Se o cara está removendo o cargo do terminal, então mais ainda. E a gente conhece aí várias situações de fraude de retirada de produto. Não só de retirada, por isso que eu falo principalmente na descarga, porque talvez está subtraindo indevidamente uma mercadoria que está no terminal. Mas de chegada também. Por exemplo, o cara agendou para chegar no porto de Paranaguá, entrou no pátio de triagem, classificou para o caminhão, tudo certinho, o grão lá, está saindo. O terminal chamou, ali em Paranaguá, são cerca de 20, 30 minutos de deslocamento entre o pátio de triagem e o terminal, e o cara não chega. Acontece, e não é raro. É raro, mas acontece muito. Isso que o Zé falou, bate muito com o que você falou, Maurício. É você gerir a informação. Por exemplo, quanto o cara saiu, se o cara poderia sair, quanto tempo ele ficou lá dentro. Então, todas essas informações que o sistema de gestão pode mostrar, que às vezes tanto a indústria grande, o recinto, o porto, como o cara menor, do pátio para o pátio, ele acaba não tendo esse tipo de controle. É estimado, tem uma métrica, mas não tem uma métrica pontualizada, onde ele pode gerar informação e, baseado nessa informação, ele otimizar a sua produtividade, ter uma tomada de decisão, usar o sistema para tomada de decisão, gerindo a informação dele no fluxo, virando produtividade. Esse é o foco, né? Não, e eu tô gostando desse papo de produtividade, porque a gente vê muito assim, né? Tem cliente nosso que relata, aí tô falando do cliente transportador, né? Relatando... Pô, marcou lá para eu descarregar às 18 horas, mas ele marcou para ele e para mais 300 caminhões descarregar às 18 horas. Então, pô, pro cara do terminal fica confortável, porque ele cria um pool e ele fica puxando à medida da capacidade dele. Mas para quem está operando a logística como um todo é péssimo, porque o primeiro caminhão tem uma performance legal, o último teve que esperar os outros 299 fazer. E isso, novamente, é um problema de produtividade, um problema de gestão que, se você não tiver, se você não olhar com carinho para a gestão terminal, você cria esse problema, né? A gente encontra bastante aí nessas implantações em terminais, no levantamento, quando a gente está iniciando, você vê aquelas filas enormes. Tá? E são filas de 1 hora. Então, você tem uma determinada hora lá que a fila vai na rua, trava a cidade e tudo mais. Dali a pouco, o marasmo, deserto o terminal. Isso tudo é gestão. Tá? Porque você não cadencia de forma correta teu recebimento, tua capacidade operacional, afunila tudo num momento só, que daí vai dar estresse para tá trancando a rua, envolve polícia, enfim, se é na BR, que a gente tem exemplos aqui, que vai para a BR, a fila chega na BR, e daí começa a atrapalhar o trânsito.
E tudo isso é uma questão de gestão. E a gente, desculpa te cortar, mas a gente tem bastante case de sucesso nisso, quando a gente vê que terminais que a gente implantou o sistema, que teriam janelas grandes, né? Então, é isso que você falou. O cara chama um monte de caminhão e vai recolhendo. E conforme o sistema vai rodando, o cara começa a perceber o ganho que ele tem, ele começa a diminuir as janelas. Então, agora eu consigo chamar menos e opero, vou chamando menos, opero, e vai cadenciando a operação. Isso gera todo o valor, né? Então é melhor eu chamar um pouquinho para operar de meia em meia hora do que eu chamar um monte para operar em 8 horas, porque eu vou deixar alguém vai se dar bem, e alguém vai esperar 8 horas para descarregar. Falou, exatamente. O transtorno, ele vai, se você não tem um controle efetivo, uma gestão efetiva disso, vai gerar transtorno. Então, eu que sou motor aqui, pensando que terminal não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver. Então, se eu estou na fila esperando, é porque um terminal não está sendo bem... Mas o melhor ponto, acho que você descobrir se a gestão é bem feita, é perguntar para um motorista que descarrega lá, né? Fala assim, cara, como que é o processo lá? Aí os caras já sabem, puta, vou descarregar em tal terminal. Pô, é demorado. Ele já está preparado para isso. Ele também tem a logística dele, porque ele vai descarregar aqui, ele já tem outra carga para lá, né? Eles têm toda essa logística deles também, o próprio motorista, né? Então, o terminal bem estruturado facilita a vida também do motorista, com certeza. Aí, voltando ao ponto de cadastro lá, que nós estamos comentando, não adianta você ter uma janela bem estruturada, uma gestão de agendamento, tudo certinho, e o cara chega lá na portaria do terminal, tem que coletar a biometria, tem que fazer o cadastro, verificar a documentação do motorista, ver se o caminhão está correto, enfim, se o caminhão está com a nota, se aquela nota está destinada ao terminal. Então, tem uma série de verificações que podem e devem ser feitas antes do veículo bater na portaria do terminal. Aí você vai ter, com esse tipo de gestão de cadastro, de agendamento, o motorista vai chegar lá no terminal com executar o que ele foi definido, que é o quê? Entrar, registrar a entrada, no caso de operação a granel, pesar a entrada, dirigir a moeda, descarregar o veículo, sair, emitir ticket e seguir a vida dele. Ou seja, se eu tenho um terminal e estou fazendo esse cara crachar quando o caminhão chega lá, tem jeitos mais eficientes de eu fazer isso. Eu deveria ter feito isso antes do caminhão ter batendo na porta lá. Isso aí, com certeza, é um dos grandes problemas dos terminais. É a falta de gestão na chegada do veículo lá, deixar tudo para acontecer lá. O caminhão tem que chegar para descarregar. Igual aconteceu com o título do eleitor, né? Teve que chamar todo mundo para ir no fórum para fazer a atualização da biometria. E uns não deram certo, tiveram que voltar. Isso é tudo essa ineficiência que gera... Exatamente. E aí você tocou um ponto importante, cara, porque hoje o Brasil, a base de dados do governo é sensacional. Tem muita informação lá. O problema é que nós, pessoas comuns, não temos acesso a essa informação. Porque a gente poderia... Pelo CPF, por exemplo, do Leopoldo é motorista que vai entregar em Paranaguá. Eu teria que ter a condição de ir lá na base do governo e verificar teu CPF para poder baixar a tua biometria. Tem LGPD agora, que isso tem uma série de detalhes para ser considerados. Mas seria muito bom, em termos de segurança, inclusive. Eu garanti que o cara que está chegando é ele mesmo. Né? Porque não é raro também você ter CPF falsificado, clonagem de CPF, clonagem de veículo, enfim. Tem uma série de coisas aí que você poderia minimizar em termos de segurança para o cara chegar lá e você ter a garantia que aquele indivíduo, aquele caminhão é aquele mesmo, né? Mas até existe o SERPRO, eu acho que no início do ano começou a disponibilizar isso, final do ano passado. Mas o custo é salgado. É considerável. E não conheço, deve ter gente utilizando, mas eu não conheço ainda gente que utilize essa base. Entendi. E você falou de biometria e tudo mais. Tem o modelo NASA de controlar, né? Tipo, com toda a tecnologia disponível. E tem também o feijão com arroz. Tipo, pegando... Queria que vocês dessem um exemplo de uma operação que tem o máximo de tecnologia que dá para adicionar num processo desse de recepção. Tipo, biometria facial, OCR e tudo mais, só para ilustrar aonde a gente consegue chegar com isso, né? E como é que eu controlo, como é que eu faço a conferência daquela documentação que você falou antes do cara chegar lá e tal? Como é que é isso no modelo? Eu acho que é o sonho de qualquer terminal aí, é o caminhão chegar lá e, se possível, descarregar sozinho, tá? Então, nós conseguimos chegar... Hoje, nós não conseguimos descarregar o caminhão. Mas, do restante, de fazer todo o processo dessa descarga do caminhão, sem o motorista ter contato com pessoas. Tá? A gente consegue automatizar 100%.
Começando lá do cadastro, pelo agendamento, você teria uma central de triagem, que não precisa... Hoje, qual que é o padrão? Você tem uma portaria, um predinho lá na entrada do terminal, com um carinha lá dentro, pega a documentação do motorista, cara crachá e pode entrar, tá? O ideal é o quê? Isso acontecer antes, se você tem um cara, pode ser no escritório, centralizado, até tem 20 unidades. Coloca um time centralizado, experiente nisso, tá? de conferência, e você faz tudo isso remotamente. Tá? Recebi o agendamento do Maurício para descarregar em Paranaguá. Você recebe documento digitalizado, você recebe número de documento de veículo, CPF do motorista, CNH do motorista, e você vai ter o tempo de deslocamento desse caminhão da origem dele até o terminal para fazer essa conferência. Tá? Em algum momento você vai dizer, esse cara aqui está com a documentação em dia, pode chegar no terminal. Isso começa aí. Gera otimização até para planejamento da logística lá do começo da viagem, né? Exatamente. Então você gera o agendamento, o cara vai saber a hora que tem que chegar, enfim. Até o cliente ou o dono daquela carga, ele vai ter qualquer problema, ele pode ser comunicado, cara, tu tá mandando uma carga de soja para Paranaguá, só que tua nota não tá para Paranaguá, tá para Santos. Ou troca a nota ou direciona o caminhão para Santos. Evita uma dor de cabeça enorme. Exatamente. Né? E esse indivíduo, se ele bater lá no porto com um problema desse, o cara vai ser 30 minutos para ele resolver. É 30 minutos que ele vai estar travando uma operação lá, um gate. Tá? Então você consegue acertar isso antes. E, repito, você pode ter um time... Eu tenho 20 unidades. Ao invés de você ter 20 pontos de controle, você vai ter um ponto de controle só, que é uma central, que pode ser, sei lá, em Curitiba, São Paulo, no escritório, em Ponta Grossa, controlando tudo isso. Tá? Então o cara chega lá, pronto. E você já tem os checkpoints, né? Primeiro checkpoint é o agendamento do cara. Segundo checkpoint é a liberação dele para entrar no terminal. E essa liberação dele para entrar no terminal, vou imaginar, o cara já mandou tudo eletrônico antes, chegou nota, documentação, minha central já conferiu, ele chegou lá na guaritinha para entrar. Como é que é essa liberação no modelo NASA, como o Leopoldo falou? No modelo NASA, você vai ter, lá na tua guarita, você vai ter uma cancela, tá? Com todo o sensoriamento necessário para ter o controle disso. Vai ter uma câmera capturando o OCR do caminhão. Você pode ter... OCR só para tecla SAP, né? É o identificador de caracteres, exatamente. Né? Então é uma câmera que identifica... Lê a placa. O Marcelo sabe muito mais disso do que eu, mas você vai tirar uma foto do caminhão, vai identificar a placa naquela foto e vai dizer, esse cara está agendado, a placa está certa. Então, pela placa você pode entrar. Daí você pode ter a biometria facial ou digital do motor. Então, você vai ter um totem lá com todo o equipamento necessário para fazer essa validação da biometria. Se for facial, o cara vai olhar para a câmera, vai identificar ele. Não, o motorista está certo. Daí você pode ter outros tipos de classificação. Tamanho do veículo, número de eixos, enfim. O que tem na nota, o caminhão tinha que estar carregando lá 40 toneladas. Mas esse caminhão não tem capacidade para 40 toneladas. Então você vai fazendo esse tipo de validação. E as validações são a critério do cliente. Fez o cheque de todos esses pontos, vai ter o display lá com semáforo e tudo mais, vai dar informação, dirija-se a balança tal, dirija-se a vaga tal, enfim, aí a regra de negócio do terminal. Vai abrir a cancela e o indivíduo vai para onde ele for direcionado. Mas aí os checkpoints nesse processo aí é de cada terminal. Pensando no modelo NASA, como você falou, tem outras tecnologias automáticas para fazer esse tipo de validação. Por exemplo, a perfilometria do caminhão, onde o caminhão tem um registro. Perflometria do caminhão. O que é isso? Por exemplo, o cara é um bitrem lá de 9 eixos. O cara chegou lá, existem hoje tecnologias que fazem a foto, contam os eixos. Opa, mas o cara não tem com 9 eixos. Já trava o cara. Então tem toda uma questão de segurança. E explora um pouco, Marcelo, sobre tipo OCR. Qual que é o nível que está essa tecnologia? Ele acerta mesmo ou tem que, a maioria das vezes, dar ok na mão lá? Como que está isso hoje? Não, a gente... Cara, como a gente trabalha bastante com recintos, a gente tem um nível de exigência muito alto, que é de 98%
pela Receita, que é exigido, né? 95%? A Receita, na última portaria, ela está exigindo 90%. 90%. 90% a Receita exige. Só que um terminal que recebe 1.000 caminhões por dia, você tem que liberar 100, é inaceitável. Exato. Tá? Liberar 100 manual quer dizer que a câmera olhou, não entendeu. Alguém teve que descer lá e ler a placa. Exatamente. Entendi. Mas hoje, numa OCR bem ajustada, com iluminação, você consegue tranquilamente acima de 99%. Eu também, você tem esse nível. 99%. Sempre vai ter sempre vai ter um negócio lá que tem aquela placa zoada. Pode ser uma cheia placa de barro. Exatamente. Apagada, placa antiga, sei lá se o cara faz de propósito, não, enfim, não interessa. Mas tem placas, tem 1% aí que você exige de liberação manual. Tá? E essa liberação tá falando do sistema dele, na verdade, né? E essa liberação manual, ela é sempre controlada. Auditada, não é porque não reconhecer uma placa que simplesmente o cara vai dar um clique lá e abrir a cancela para o indivíduo entrar. Tem que ter usuário, senha, motivo, enfim. Então, uma série de coisas. O OCR já é uma tecnologia que já está bastante consolidada. Perfeito. E a biometria, tipo, eu lembro que antes da pandemia, inclusive, a maioria era biometria digital. O cara botava o dedinho lá e tal. Aí, com a pandemia, o digital saiu da moda. A maioria agora que eu vejo chegar é biometria facial. E como que tá isso? Tipo, um cara tipo você, Marcelo, que tava barbudo semana passada, e daí, pra vir no podcast, tá aí todo barbeado. A biometria, ela entende isso? Como que ela... Mas esse aqui é o filho do Marcelo, não é o Marcelo? Assim, o esquema... Tem os meninos lá que trabalham mais com o desenvolvimento nessa parte aqui, dentro da KMM mesmo, eles responderiam melhor tecnologicamente que eu. Mas a biometria, ela faz uma captação, um algoritmo que capta teus perfis de rosto, né? Então ela busca teus detalhes de olhos, onde está seu nariz, sua boca, e faz um match de todo o esquema de vetores do rosto, assim, cria tua face e tem um comparativo. Então, o fato de tu tirar tua barba, com uma foto sua com barba e sem barba, ainda é você. Não tão preciso, mas ainda é você. A gente, nos nossos terminais, a gente tem um sistema de ser adaptativo. Por exemplo, o Marcelo chegou lá e tinha barba. Quando chegou o Marcelo, verificou, validou que o Marcelo cara, tá alto? Não tá, porque ele tá sem barba. A gente automaticamente, hoje a gente atualiza na nossa base a foto, para que toda vez que o Marcelo venha, se pareça mais com o que o Marcelo da última vez que ele acessou. Entendi. Então, o sistema para a gente tentar ter uma segurança um pouquinho maior, porque... Mas tem as brechas, né? O irmão gêmeos, assim, por exemplo, ainda são difíceis de detectar. Se pegar o algoritmo e comparar, tem... Tá dando ideia pros caras aí, Marcelo. Mas a gente trabalha com double check. Só biometria não é possível. Tá, mas uma coisa que não precisa ter irmão gêmeo. Pega uma foto do Zé e eu chego lá e mostro a foto para a câmera. Isso consegue... Então, existe um algoritmo de face viva, né? Então, uma coisa comparativa de biometria, onde tu compara dois rostos. Mas antes de você comparar dois rostos, você tem que detectar um rosto. Então, você tem que detectar um rosto numa imagem. E antes de você detectar um rosto, você detecta se esse rosto é um rosto vivo. Esse algoritmo detecta rosto vivo e as novas tecnologias ainda utilizam hoje em dia ainda infravermelho. Então a câmera tem infravermelho, detecta que é um rosto vivo com movimento, para não ser um GIF, por exemplo. Um rosto vivo com movimento, com o calor da face, uma câmera infravermelha. É um rosto vivo, infravermelho. Aí bate uma foto, aí que se compara. Entendi. Então tem uma segurança um pouquinho maior. Quem tem a ideia de ir com... celularzinho, GIF, aí não passa. Não vai rolar. E tudo depende, o nível de segurança da automação depende do hardware que você instala, né? Exato. Tem o hardware top e tem o hardware. Mas seguindo na NASA, daí o caminhão entrou. Daí ele foi pro pátio. Como que ele sabe onde que ele para no pátio da NASA? No pátio ele vai saber pelo display, quando ele é autorizado a entrar, ele vai ter o destino dele dentro do terminal, tá? Ele vai ter orientação aí. Se ele tiver um aplicativo que onde dê a condição dele receber o feedback pelo aplicativo, ele vai receber essa informação lá também. Tá? Recebe lá um push notification. Exatamente, para em tal lugar. Aguarde tal situação, enfim. Aí... E esse para em tal lugar também não é em qualquer lugar. Provavelmente tem uma ciência por trás disso, porque se eu mandar o cara que vai sair primeiro parar lá no fundo, vai dar uma manobra arada danada. Isso, tem... isso, e depende muito da operação. Geralmente se tem... o layout do terminal, basicamente ele define isso de como você vai estruturar as filas, tá? Dentro do teu pátio. E a partir dessa estruturação... A gente tem lá uma gestão que a gente chama capacidade operacional,
um pátio de container, por exemplo. Você está recebendo o caminhão lá, um entra para descarregar, outro entra para estufar, outro entra para deixar container vazio, enfim. E você, dentro do teu terminal, você vai ter setores específicos que vão tratar cada uma dessas operações. E cada uma dessas operações ela vai ter um tempo estimado para ser executado. Por exemplo, vou estufar um container com madeira. Cara, existe um tempo possível para você fazer essa operação. Daí, operacionalmente, o cara vai calibrando nessa gestão. Beleza, estufamento de madeira eu consigo fazer 3 caminhões por hora, 2 por hora. E aí esse pátio, essa fila dentro do pátio, ela vai ser o pulmão para automatização de chamada. Tá? Então, beleza, fiz meu pulmão, identifiquei na minha recepção que eu estou com 3 caminhões para estufar madeira dentro do pátio. À medida que o primeiro sair, então ele vai ser chamado, o primeiro vai ser chamado, vai lá executar a operação, finaliza a operação lá. No momento que é identificada a saída dele, ele vai fazer a próxima chamada da fila. Tá? Isso também tudo automatizado, com painel de chamada, se for permitido a instalação de corneta para chamada no motorista, que muitas cidades não permitem, né, por causa do barulho. Mas enfim, aí notificado via celular, aí depende do escopo de cada terminal. Tá? Então, mas tudo isso dá para colocar, tem o painelzinho igual do aeroporto para chamar. Tem o painelzinho, enfim. Tem a corneta com a voz da mulher do Google lá, né? Notificação via celular, notificação via SMS. Sim. Aí depende do escopo da operação e de quanto o terminal esteja disposto a investir, né? Na verdade, e as possibilidades, por exemplo, corneta, tem muita... Por exemplo, Paranaguá é proibido. Não tem nenhum terminal em Paranaguá que possa instalar corneta por causa do barulho. Entendi. Nem sempre é voz do Google, porque nem sempre os terminais têm acesso à internet, né? Então, tem esse detalhe também. Provavelmente a voz de quem, né? É uma voz local. Não é a tua voz, né? Não. Ah, não. Beleza. Não tem esse know-how. Agradecem. Não tem esse know-how. E daí assim, tem também o artefato da balança, né? Porque em diversos, seja granel, seja qualquer tipo de produto, normalmente na recepção ou na expedição tem uma balança rodoviária. Quando a gente fala de gestão de terminais, pelo menos aqui no nosso escopo, a gente sempre fala de automatização das balanças, né? Sim. Como que é o processo para que torne isso automático, sem a necessidade de ter uma pessoa lá anotando isso? Da mesma forma que na portaria do terminal, onde você vai ter uma cancela com sensoriamento, com OCR, com biometria, com totem de biometria, você instala esse hardware também nas balanças. A diferença da balança é que ela tem mais hardware. E aí vai depender se é uma balança bidirecional ou não, enfim. Depende do escopo da balança. Mas o desenho é basicamente o mesmo. Você instala um monte de hardware na balança e automatiza o processo. O caminhão bateu lá na balança, identificou uma placa, abre para o cara entrar. Se desloca, confina o caminhão dentro dessa balança. Aí estou com todo o sensoriamento. Fecha a cancela, estabilizou o peso, captura o peso. Se tiver biometria, além da placa, isso pode ser antes ou depois ou dentro da balança, identifica se aquele motorista mesmo, que é importante. Por questão de segurança é importante você fazer isso. Estabilizou, passou todas as regras de negócio, porque existem várias regras de negócio de acordo com a operação que o indivíduo está fazendo. Vou lá carregar. Eu vou ter que ter ordem de coleta, enfim, o peso que eu vou coletar. No caso a gente opera muito com fertilizante, eu tenho que estar lá a tal da ordem de produção, que é a receita do fertilizante que o cara vai carregar. Tem que estar tudo ok para ele seguir para frente. Tá? E as validações, geralmente, elas se replicam. Tá? O que você validou na portaria se repete lá na balança, adicionando mais validações, justamente para você ter segurança em todo esse processo. Mas isso mesmo sem o hardware, o terminal tem que fazer, ou seja, vai ter alguém validando ou no papel ou com o hardware. Se não tivesse o hardware lá, você teria que ter uma pessoa fazendo essa validação, que é o que hoje... Eu não tenho esse número, mas pelo que se observa, a maioria dos terminais ainda tem a pessoa, a figura do balanceiro. Tá? Validando e registrando, né? Cada operação. Pode entrar? Entrou. Quanto que pesa? E segue o baile. Isso... E daí uma tecnologia dessa libera o balanceiro para avançar na carreira dele, fazer outra coisa dentro do terminal. É o que geralmente acontece. Exatamente. Tá? Ele pode fazer parte daquela central de validação. Isso, exatamente. Tem toda a parte de gestão
Porque os motoristas, embora você tenha automação, eventualmente você tem que ter alguém ali no pátio fazendo algum tipo de orientação. Tá? É a mesma coisa que um caixa eletrônico. Você tem uma pessoa ali orientando as pessoas. Posso ajudar? Né? Eu posso ajudar. Exatamente. E é legal que você falou, tipo, o cara botou o caminhão na frente da balança, ele vai verificar, fazer a replicação das validações. Então, uma validação óbvia é o seguinte, o caminhão que está ali, ele tem que ter passado pela etapa anterior. Exatamente. Perfeito. Ele não pode pular a etapa, né, dentro do... Existe o que nós chamamos de máquina de estados, tá? Da mesma forma que o cara que agendou lá, a validação dos cadastros tem que ter um veículo agendado, tá? Um veículo na triagem. O indivíduo, para entrar no terminal, ele tem que estar com a triagem completa, tem que estar autorizado a entrar no terminal. O veículo que está no... Eu não posso chamar um veículo que não esteja no pátio. Eu não faço essa chamada. Eu não posso pesar se eu não fui chamado. Eu não posso descarregar se eu não pesei a entrada. Eu não posso sair se eu não descarreguei. Enfim, existem... Aí é a regra de negócio. E nos terminais, você pode ter, por exemplo, um terminal que tem a classificação dentro um terminal de transbordo, que você faça a classificação no terminal. Você vai ter mais um checkpoint que é a classificação do cara. Não é somente... Você tem 2 pátios nesse caso. Um pátio que é o pátio que ele fica aguardando a classificação e o outro pátio que ele fica aguardando a descarga. Então, os cenários eles são muito distintos. E essa flexibilidade nós conseguimos dar através de gestão dessas operações. E as operações em um terminal pode ter diversas operações com validações diferentes, com a máquina de estados definida para cada operação, enfim. Aí quando o cara entra lá, já o sistema vai direcionando, a tecnologia tem que direcionar qual que é a rota que ele vai seguir dentro do terminal, dependendo do produto ou da operação que ele está. Se eu tenho vários gates dentro do terminal, o cara errou. O motorista errou o caminho ali, não percebeu a sinalização, vai num gate que não deveria estar. O sistema vai alertar e não vai entrar. É importante o cadastro, como você falou no começo. O cadastro é importante, porque ele trava o cara se ele vai para um lugar errado, por exemplo, né? E libera para um lugar certo. E aí, a partir dessa máquina de estados dentro do terminal, e a máquina de estados ela é importante, porque é através dela que você vai começar a extrair os indicadores, que é os tempos e movimentos, né? Onde você está com o teu gargalo dentro do terminal. Dá um exemplo aí, não adianta eu ter uma capacidade de descarga de... 200 caminhões por hora, quando minha capacidade de classificação é 70. E a velocidade do terminal vai ser sempre a do menor. Exatamente. Do menor aí você vai ter isso desbalanceado, entendeu? Você vai começar a fazer fila onde não deve. Você vai ter o teu terminal não operando na capacidade total. Então você investiu lá para descarregar 200 caminhões por hora. Por que adianta se eu não vou conseguir classificar 200 por hora? Então, esse balanceamento, até para regular teu investimento. Não adianta, hoje nosso tempo de pesagem de um caminhão não chega a 1 minuto de todo o processo, a partir do momento que o cara embica lá na balança até o final. Então, uma balança, teoricamente, consegue botar 60 caminhões para dentro em 1 hora. Uma moega, por padrão, um pouquinho menos, aí depende de cada tipo de tombador, consegue tombar 9, 10, aí já estou um número alto, né? O padrão acho que é 7, né? 7 a 10, A média aí é 7 caminhões por hora. Então não adianta colocar 4 balanças. Eu vou estar enterrando dinheiro. E se colocar uma balança para cada tombador, piorou. Você vai botar 60 caminhões com a capacidade de 7, você vai... Não fecha a conta. Tu vai tirar a fila da rua e botar a fila pra dentro. Essa consultoria tá de graça aí, né? Pra quem tá assistindo. Então, esses checkpoints, essa máquina de estados definida, esses tempos e movimentos, com certeza refletem em futuros investimentos em terminais. Porque com os números, você vai saber, não vai adiantar, ou eu aumento minha classificação, boto mais gate, mudo o método de classificar, ou não compensa eu colocar mais uma balança, colocar mais um tombador, colocar mais doca de descarregamento, enfim. Mas o que eu estou entendendo aqui é que essa tal de gestão de terminais é o exterminador de fila. Ou seja, se eu ver que tem fila em algum lugar, quer dizer que eu posso aplicar uma gestão ali para tentar minimizar aquela fila, seja na entrada, ou na frente da balança, ou na frente do tombador, em algum lugar. Basicamente é isso. Porque todo investimento, a infraestrutura de um terminal é um investimento altíssimo. Terminal e qualquer terminal. Um centro de distribuição... Então, se você tem fila, no mínimo você está prejudicando o teu fornecedor, o teu motorista, no caso, que o cara está lá com
com o caminhão dele parado, sem faturar. O motorista prejudicado, quem pagou o frete, com certeza está pagando esse tempo parado. Né? Exatamente. Então, e o teu investimento, muitas vezes, foi desnecessário. E essa ineficiência, ele aumenta o custo da logística, né? Com certeza. Quanto mais tempo o caminhão está parado, mais ele tem que cobrar o frete para conseguir sobrepor os custos. Então, é ineficiência, né? Ineficiência. E com a gestão onde você consiga precisar essa informação, primeiro, se online, melhor, porque você pode ir calibrando, inclusive, no dia a dia a tua operação, hora a hora, né? Muitos fazem aí com hora a hora. Você ganha, todo mundo ganha, né? Você no que você imobilizou lá na tua estrutura, você está usando ela plenamente e vai ter a certeza disso. Não vai ter lá o que a gente vê nos terminais, o que eu citei no começo. Você tem lá 8 horas da manhã, fila, loucura e tudo mais, máquina aí está no talo, aí tá acima do limite da capacidade do equipamento que você está operando. Tombador, ao invés de fazer 7, que é onde ele vai operar suave, vai fazer 10, e o cara está forçando o equipamento para ele despachar aquela fila. Enquanto se você cadenciar isso de uma forma correta, o teu terminal vai parecer deserto. A gente tem exemplos disso que a gente olha e diz, cara, mas até se liga lá às vezes, cara, você está parado com um problema? Não. Só que é tão cadenciado que você não percebe a movimentação no terminal. Então, o ideal seria esse fluxo contínuo, né? Isso, a cadência. Caminhão entrando, caminhão saindo, caminhão entrando. Se o cara tem pátios fora, o carro, o que a gente chama de carrossel, né? Tem lá meu pulmão de 3 caminhões que deu exemplo lá. Sai um, chama outro, enfim. Você vai fazendo um carrossel e tua operação vai estar sempre suave, tá? E sempre na capacidade plena. Esse é o mundo ideal. Então a muvuca não é sinal que o cara tá bombando o negócio. A muvuca é um sinal que não está bem gerenciado. Pouca gestão. Então chegou lá no terminal, um lugar que você vai descarregar, se a tua transportadora chegou lá, passou rapidinho, quer dizer que aquele lugar está bem. Mas eu queria entender, ali nós pegamos o exemplo da NASA, né? Mas imagina que eu tenho um terminal, agora descobri que é um terminal onde eu só descarrego uma carga para uma operação de um cliente e para recarregar para 2, 3 lugares diferentes. Aí eu não tenho balança, não tenho nada disso. Eu consigo me beneficiar dessa gestão de terminais aí? Em que pontos aí para uma operação mais simples como essa? Principalmente nessa gestão de chegada, né? No cadastro, enfim, essa parte. E os checkpoints que você tem necessidade de fazer no terminal. Ou você tem outro sistema, por exemplo, de gestão do teu armazém lá. A gente consegue fazer essa interface com esse sistema de gestão para informar, estou com um caminhão no pátio. Esse pulmão, por exemplo. Eu vou saber, estou com 3 caminhões no pátio. Eu informo lá o teu sistema de gestão, teu SAP, teu TOTS, enfim, qualquer outro sistema aí, para receber essa informação, para você poder ir chamando esses caminhões para uma doca. Você pode simplificar. Porque a gestão de terminais não é só balança, são os steps que você tem que controlar para você conseguir medir tua produtividade e você conseguir tornar essa tua estrutura eficiente. Então, e manter o fluxo contínuo para não dar fila. Exatamente. E por menor que seja a operação, a estratégia é baseada no planejamento, né? Então, se tu tem os dados que vão chegar e você tem uma base histórica daqueles caras, então você consegue planejar e aumentar a eficiência, por menor que seja o processo. A ideia é eficiência em processos, menores ou grandes, né? Isso aí. Legal, e a gente está falando de um monte de ferramenta de segurança, né? Biometria, OCR e tudo mais, que aumenta a segurança, além da produtividade. Será que isso é uma característica do Brasil? Como será que funciona isso fora do país? Será que tem a mesma preocupação com segurança ou não? Eu não tenho essa informação com precisão, tá? Mas eu acho que existe essa preocupação, sim. O Brasil, acho que um pouco mais, né? As tecnologias... cenário. Mas tem uma coisa que a gente não falou de segurança, que é até fugindo da sua pergunta, tá? Mas um dos pontos que você aumenta extremamente a segurança na operação de um terminal é a possibilidade de você integrar sistemas. Você tem seu fornecedor lá, o seu terminal de origem, que carregou uma mercadoria para um determinado fornecedor, com destino a Santos, Paranaguá ou qualquer outro lugar do Brasil. É a possibilidade de você trocar essa informação entre sistemas. Tá? O sistema do terminal de origem com o dono da mercadoria lá, o fornecedor, o sistema
do terminal destino já saber, pegar a informação desse terminal de origem para conseguir validar essa informação, porque daí você não está dependendo de um papel, entendeu? Você vai cruzar a informação de sistemas que, teoricamente, essa informação tem integridade. Tá? À medida que eu descarrego essa mercadoria ou que eu chego lá no terminal, o meu fornecedor, o meu terminal de destino, encerra a operação dele lá. Beleza, esse caminhão aqui não precisa mais monitorar porque ele já chegou no destino e está sob o controle do outro lá. O meu fornecedor lá, a minha mercadoria já está lá no terminal, posso contar ela na metade do caminho já. Beleza, uma operação granel, por exemplo, meu ticket de pesagem, que é importantíssimo e é o que é mais fraudado hoje nos terminais, é ticket de pesagem. Se você eliminar o ticket, você eliminou os problemas. Matou na raiz. De maneira bem simples. Se o ticket dá problema, o que você faz? Tira o ticket. Tira o ticket. Então, a partir do momento que o meu sistema lá no terminal encerrou a pesagem e eu confio naquela informação, porque é automatizado, então o que leu mesmo, eu retorno essa informação para o exportador, para o armazém de destino, enfim, para quem quer que seja, para a transportadora. Cara, você deu um nível de segurança aí absurdo, perto de um cenário normal hoje, entendeu? Ou seja, a gestão só em um ambiente já gera ganhos incríveis e quando você começa a conectar esses ambientes, vê tipo Matrix, assim. É mais ou menos essa ideia. As máquinas leem a placa, leem a face, falam entre elas. Você chegando nesse ponto, você tem uma confiabilidade no teu processo absurda. Tá? Porque hoje o processo normal no terminal granel é o motorista pega um tiquezinho de papel lá na balança, vai até no posto para trocar o frete. E o cara do posto tem que confiar naquele papelzinho. E é só um papelzinho. E às vezes é um papelzinho que vale milhares e milhares de reais. Né? Exatamente. E isso pode ser fraudado. Hoje na nossa época não, hoje qualquer menino aí de 12 anos faz um ticket de pesagem. É um menino de 12 anos safado, né? Mas não faça isso em casa. Não tente isso em casa. Mas é fato. Faz aqui pro tio um negocinho aqui, né? Troca por... Mas do ponto de vista de tecnologia, a gente não está muito, no Brasil, tão distante desse mundo. Do internacional, vamos dizer assim. A gente está no ápice da tecnologia também. Então, os níveis de segurança dos processos de lá, dos nossos amigos de mercado, vamos dizer, não vou dizer os nossos concorrentes, trabalham todo com a mesma performance, cara. Legal. O Zé falou de integrar sistema. Eu lembrei que tem um cara, uma empresa que a gente conhece, uma transportadora, que tem a intenção de instalar, lá no pátio da transportadora deles, onde fica a oficina, tem lá um pátio, posso chamar de um terminal agora, que ele quer botar um TOS lá para identificar que o caminhão e o motorista chegou, e quando chegar ele vai lá, integra com o TMS, falando, viu, já que o caminhão está aqui, habilita uma validação X lá na manutenção, já que o motora está aqui, habilita para ele falar com o RH sobre tal coisa e tal. Então, você vê, é uma informação que, poxa, mas eu tenho um cara na portaria, só ele fazer. Pô, mas esse só ele fazer não é automático e não faz. Daí o cara botando um TOS simples, com uma identificação de placa e do motorista, ele já dá gatilho para vários outros processos que esse cara pode fazer dentro da empresa. Então, é um uso simples, né, de uma integração entre sistemas com gestão de terminal. Você pode disparar uma inspeção de pneus, uma manutenção, enfim, até o motorista tem que tirar férias ou qualquer outro processo que o cara tem que fazer, você pode já direcionar a partir desse momento. O cara entrou assim, passa no RH, fala, puta, fudeu, né? Não, é pra falar sobre tuas férias, né, cara? O acerto de viagem, né? Não, legal. O que mais, Maurício, que tem curiosidade para saber? Não, eu acho que é isso, e esse acesso aí dá para usar até na tua casa. Se você tem 2 carros na garagem, veja quanto é importante você ter certeza absoluta que aquele veículo está naquele lugar. Então, se você tem um problema onde ter a certeza absoluta de que um veículo ou uma pessoa está em um determinado lugar, esse controle de acesso, gestão de pátio pode ajudar, né? Você está dando ideia errada. E as mulheres vão começar a querer instalar TOS na casa. Que hora você chegou? Não, eu cheguei às 2. Mentira, eu tô vendo aqui que você chegou às 3h15. E não é nem pelo ticket, é pela integração. E teu olho tava meio assim na biometria ainda. Tava vermelho. Tava vermelho. Feito, então? Era isso, eu acho que é isso, você entendeu o que é terminal agora? Agora entendi, ou seja, se eu tenho até a minha própria transportadora, que não preciso nem descarregar, se eu preciso ter certeza de que os veículos estão lá dentro para eu otimizar a manutenção, otimizar a gestão de gente, gerar mais
felicidade no meu time aí, de repente até esse controle de acesso pode me ajudar muito nisso. Né? Perfeito. E vamos pensar assim, né? O limite, vamos pensar no extremo lá. Se todos os terminais, todos os estabelecimentos que recebem cargas ou despacham cargas tivessem essa preocupação com gestão, o custo final do frete diminuiria, porque os caminhões iam rodar mais e ia ser melhor para todo mundo, né? A gente tem falado toda semana aqui do quanto é importante o caminhão estar rodando, né? Ou seja, do tempo rodando, do percentual dele trabalhando, quanto é fundamental, né? Qualquer ativo, tanto da transportadora quanto do terminal, você usar ele na capacidade para que ele foi adquirido, né? Sempre funcionando, é aí que você vai ter eficiência e vai ter resultado. Não é você rodar a noite toda, um caminhão rodar a noite toda e ficar dormindo 3 dias num pátio que vai te dar resultado. Então aquela historinha de você ver uma fila grande e o cara fala, não, é porque aqui o nosso terminal é grandão. Não, teu terminal tá mal gerido, meu cara. Exatamente. Abre o olho aí. Exatamente. Perfeito, então acho que tá claro. Aposto que deu vontade um monte de gente aí de ter. E se tiver vontade ou dúvida ou qualquer coisa nesse sentido, o Marcelo e o Zé ficam aqui na KMM quando não estão na estrada, implantando. Ou pescando, né? Ultimamente eu tô mais pescando, tá? Ah, entendi. Eu tô nos Marcelo que tá viajando. O Marcelo une os dois. Ele viaja e pesca no destino. Se tiver um terminal perto de um ponto de pesca, o preço sai mais barato ainda, né? É mais fácil negociar. É mais fácil negociar. Então é isso, gente. O pessoal tá à disposição. Se tiver dúvida, apesar de que eles já deram umas consultorias de graça aqui, né, Maurício? Eu tentei segurar, mas saiu. A gente tá à disposição. Não era para ser um podcast de propaganda, mas foi sobre gestão de terminais, tá? Mas caso você se interesse, estamos aqui, tá? É isso, uma ótima semana para vocês, obrigado, gente, e valeu! Falou! Valeu!